Imagine um mundo onde o calor do Sol não mais aquece a Terra. Onde as grandes cidades, que antes fervilhavam de vida, agora estão cobertas por uma camada de gelo tão espessa que mal conseguimos distinguir os prédios enterrados sob ela. As temperaturas caíram drasticamente, e a humanidade se vê forçada a sobreviver em condições inimagináveis. Esse é o cenário de uma nova era do gelo, um evento que pode não estar tão distante quanto pensamos. As eras glaciais são uma parte natural do ciclo da Terra, mas e se uma nova estivesse prestes a começar? Com essas variações climáticas cada vez mais imprevisíveis, muitos cientistas temem que o planeta esteja entrando em um novo ciclo de resfriamento global. E o impacto sobre a civilização moderna seria devastador. O que causaria esse resfriamento extremo? Como a Terra e, mais importante, como nós sobreviveríamos? Antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei. Fique até o final deste vídeo para descobrir se estamos prestes a enfrentar uma nova era do gelo e o que isso pode significar para o futuro da humanidade. As eras glaciais são períodos prolongados de redução na temperatura global, resultando na expansão de camadas de gelo e mudanças significativas no clima. A Terra já passou por várias eras glaciais ao longo de sua história, e cada uma delas teve um impacto profundo no planeta e na vida que ele sustenta. A mais recente dessas eras terminou há cerca de 11.700 anos, marcando o início do período interglacial em que vivemos hoje. Mas o que poucos sabem é que o planeta pode estar a caminho de uma nova era glacial. A desaceleração das correntes oceânicas, como a corrente do Golfo, e a redução na atividade solar são apenas alguns dos sinais de alerta. As correntes oceânicas são cruciais para manter o equilíbrio do clima global. A corrente do Golfo, por exemplo, transporta águas quentes do Caribe para a Europa, garantindo invernos amenos em regiões que, sem essa corrente, seriam muito mais frias. No entanto, há sinais de que essa corrente está enfraquecendo, o que poderia causar uma queda dramática nas temperaturas da Europa e América do Norte. Esse enfraquecimento das correntes oceânicas, combinado com o derretimento das calotas polares, pode criar um efeito cascata que resulta em uma nova era glacial. Cientistas têm monitorado essas mudanças com preocupação, pois a interrupção desses sistemas naturais teria consequências catastróficas. Outro fator que pode contribuir para uma nova era glacial é o ciclo de atividade solar. O Sol passa por ciclos de alta e baixa atividade, conhecidos como máximas e mínimas solares. Durante períodos de mínima solar, a quantidade de radiação solar que atinge a Terra diminui, causando um resfriamento global. Entre os séculos 17 e 19, a Terra passou por um evento conhecido como o mínimo de Mulder, quando a atividade solar diminuiu consideravelmente, coincidindo com a pequena idade do gelo, um período de frio intenso que atingiu a Europa e a América do Norte. Se estivermos prestes a entrar em outro período de mínima solar, o impacto combinado com as mudanças nas correntes oceânicas pode ser devastador. A intervenção humana no clima, paradoxalmente, pode acelerar o processo de resfriamento. O aquecimento global causado pelo excesso de gases de efeito estufa não apenas aumenta as temperaturas em algumas regiões, mas também altera o delicado equilíbrio das correntes oceânicas e atmosféricas. À medida que as calotas polares derretem, grandes quantidades de água doce são liberadas nos oceanos, afetando a circulação das correntes oceânicas. Esse fenômeno pode levar a extremos climáticos. Enquanto algumas regiões experimentam temperaturas mais altas, outras podem enfrentar invernos muito mais frios, preparando o terreno para o início de uma nova era glacial. Se uma nova era do gelo realmente acontecer, as consequências seriam devastadoras para a civilização moderna. As regiões temperadas, que hoje são centros de produção agrícola e industrial, se tornariam inabitáveis. Cidades inteiras, como Nova York, Londres e Moscou, estariam cobertas de gelo, forçando as populações a migrar para áreas mais quentes próximas ao Equador. A produção de alimentos entraria em colapso, criando uma crise de fome global. A escassez de recursos e as condições extremas levariam a conflitos por sobrevivência, com países competindo por terras habitáveis e fontes de energia. O mundo entraria em uma nova era de incerteza e caos.
Agora, feche os olhos e imagine como seria viver em uma nova era do gelo. O ano é 2070, e o mundo como o conhecemos não existe mais. A Terra, outrora repleta de vida, cores e calor, tornou-se uma imensa paisagem congelada, onde o silêncio mortal do gelo prevalece. Tudo começou de forma sutil, temperaturas gradualmente caindo, inverno se estendendo mais a cada ano, até que o frio nunca mais deu trégua. As cidades que antes brilhavam com luzes e atividades vibrantes agora estão desertas. Nova York, Londres, Paris, Moscou, metrópoles que eram o centro do mundo, tornaram-se cemitérios de gelo, enterradas sob metros de neve. As pessoas que não fugiram, simplesmente desapareceram. As mudanças climáticas foram tão repentinas que pegaram as nações desprevenidas. A tecnologia, que antes nos dava tanto orgulho, mostrou-se impotente diante das forças naturais que varriam o planeta. Não havia sistemas energéticos capazes de resistir ao frio extremo. Os combustíveis fósseis, que tanto contribuíram para o aquecimento global, agora pareciam uma ironia cruel, insuficientes para aquecer as casas e salvar vidas. Em 2070, as grandes potências mundiais não existem mais como conhecíamos. Governos, corporações e sistemas financeiros entraram em colapso quando as populações começaram a fugir para as poucas regiões ainda habitáveis. Sobreviventes do gelo construíram verdadeiros complexos subterrâneos, longe das superfícies congeladas. Esses abrigos são repletos de túneis e cavernas esculpidas no subsolo, equipados com tecnologia avançada para aquecimento e fornecimento limitado de alimentos. No entanto, as condições são sombrias. Viver no subsolo significa enfrentar a escuridão constante, sem luz natural e sem saber se o amanhã trará melhores condições. As pessoas convivem com falta de alimentos, distribuição controlada de energia e medo constante de falhas nos sistemas. Há tensão entre os sobreviventes, disputas por comida e conflitos esporádicos nas áreas mais densamente povoadas. As regiões ao redor da linha do Equador se tornaram a última fronteira da humanidade. Países que antes enfrentavam seus próprios desafios agora estão sobrecarregados com milhões de migrantes que fugiram das zonas congeladas. Brasil, Indonésia, Nigéria e outros países tropicais enfrentam sobrecarga populacional. Cidades como São Paulo, Jacarta e Lagos estão agora à beira da saturação, superlotadas com pessoas buscando abrigo e comida. Os assentamentos improvisados se espalham por áreas que antes eram florestas tropicais, agora transformadas em terrenos áridos pela pressão humana. A produção agrícola, já limitada pelas condições climáticas alteradas, não é suficiente para alimentar a enorme quantidade de pessoas, resultando em crises de saúde e falta de alimentos. Conflitos por recursos ocorrem frequentemente, pois grupos disputam o acesso a fontes de água e comida. Enquanto os seres humanos esforçam-se para sobreviver, a natureza continua seu curso implacável. Nos polos, as geleiras avançam rapidamente, ocupando as regiões litorâneas. Antigas paisagens, como as praias da Califórnia ou as costas da Austrália, são apenas lembranças. O mar, antes fonte de vida e sustento, agora se transformou em um território hostil entre os icebergs gigantes e as últimas rotas marítimas seguras. A pesca, uma indústria vital para muitas nações, quase desapareceu. As águas dos oceanos ficaram tão frias que muitas espécies marinhas migraram para águas mais profundas ou desapareceram. Os peixes que restam são escassos e valiosos, acessíveis apenas para uma elite que conseguiu sobreviver às margens desse mundo distorcido. O ano de 2070 marca uma nova era para a humanidade. O sonho de um futuro tecnológico e próspero foi interrompido pela força implacável da natureza. O que antes parecia uma distopia distante agora é realidade. As pessoas olham para o futuro com medo, sem saber se a humanidade conseguirá um dia escapar das garras do gelo eterno. Este é o mundo da nova era glacial. Um lugar de desafios, de perda, de luta constante pela sobrevivência. E, no meio disso, a questão permanece: será que a civilização poderá se recuperar ou estamos destinados a desaparecer nas páginas da história, enterrados sob camadas de gelo e esquecimento? Será que estamos preparados para um evento tão catastrófico como uma nova era do gelo? A Terra está sempre em mudança, e o que vemos hoje como normalidade pode desaparecer em questão de décadas. Os sinais estão aí, mas será que estamos prestando atenção?
A história da Terra é marcada por ciclos de destruição e renascimento, e uma nova era glacial pode estar prestes a começar. O que faremos para nos preparar? Se você ficou intrigado com essa possibilidade e quer continuar explorando os maiores mistérios do planeta, curta este vídeo, compartilhe e se inscreva no canal para não perder nossos próximos conteúdos. O que você acha? Estamos prontos para enfrentar uma nova era do gelo?